Oi pessoal, mais uma aula aí de função afim. Hoje é uma aula um pouquinho diferente, é uma aula de exercícios. Então eu vou pedir para você dar uma olhadinha, pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, tá bom? Vou só dar uma explicada aqui no enunciado. É o seguinte, eu dei uma resumida, essa é uma questão aí adaptada da UERJ, do exame discursivo da UERJ. E a situação é a seguinte, a gente tem um gráfico descrevendo o comprimento de duas velas, tá? Essa linha azul é uma vela, representa uma vela, essa linha vermelha uma vela também, tá bom? A gente quer descobrir qual é a altura inicial dessas duas velas, o comprimento inicial dessas duas velas. A primeira vela começa a queimar aqui no tempo zero e aí em 5 horas ela se consome totalmente. Já a segunda vela, ela fica uma hora com o tempo, fica durante uma hora aqui com o comprimento constante, com o tamanho constante, tá? E após uma hora sim ela começa a queimar. E aí, a partir do momento que ela começa a queimar, a função é uma função aqui decrescente, uma função afim decrescente, e ela vai precisar de mais 5 horas para poder queimar completamente. Tá? Repara que são 5 porque é de 1 hora até as 6, 5 horas aqui para ela se consumir totalmente. Tá certo? A gente sabe que a diferença de tamanho inicial entre as duas é de 2 centímetros. A vela azulzinha, que começa a queimar primeiro, é 2 centímetros maior do que a vela que está representada aqui pela linha vermelha, que começa a queimar depois, tá bom? E aí, com essas informações, você é capaz de dizer para mim a altura inicial aí das duas primeiras velas? Então lembrando que isso era uma questão aí discursiva da UERJ, aí, legal para a galera que quer fazer prova para bombeiro também. Não só fazer essa questão, como tentar resolver aqui bonitinho, discriminar direitinho passo a passo do seu raciocínio, como se fosse realmente uma questão discursiva. Então, pessoal, parar de falar aqui, vou sair da frente e pedir para você pausar para dar aquela pensadinha, tá bom? Bom, deu tempo, Conseguiram fazer, Então vamos lá, vamos ver aqui a correção. Pessoal, o que a gente pode fazer é encontrar a lei de formação aqui de cada um desses gráficos, do gráfico azulzinho e do gráfico vermelho. Então eu vou começar aqui pelo gráfico azul, é a vela maior. Então, gráfico representando aqui a vela maior. Então, pessoal, a gente vai achar aí quem é o A, quem é o B, quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. O coeficiente angular, representado pela letra A, eu estou chamando aqui, estou preferindo chamar de taxa de variação. Prefiro chamar de coeficiente angular lá no estudo de geometria analítica, tá bom? Lá em geometria analítica, sim, a gente chama de o A de coeficiente angular, o B de coeficiente linear. Aqui eu vou preferir chamar o A de taxa de variação, tá? Quando a gente estiver falando de função afim. Bom, então a taxa de variação a gente já viu aí nas aulas anteriores, ΔY sobre ΔX. Você vai escolher 2 pontinhos sobre esse gráfico azul para achar o ΔY e o ΔX. Bom, o ΔY é a variação aqui do tamanho. Ele começa com H mais 2 centímetros e termina com 0 centímetros. Então ficou 0 menos H mais 2, É o tamanho final 0 menos o tamanho inicial, que é H mais 2. Tudo isso dividido aqui pela variação do x, variação do tempo. Variou aqui de 0 a 5. 5 é o tempo final e 0 é o tempo inicial. Então 5 menos 0. E aí, pessoal, fazendo aí essa conta, você vai achar que o coeficiente angular, ou a taxa de variação, é H mais 2 sobre 5, Coloquei um 2 aqui errado. H mais 2 sobre 5, negativo. Claro, negativo, porque o tamanho está diminuindo, a função aqui é decrescente. Ah, mas eu preciso achar a lei de formação, a lei de associação, f de x. Ah, já sei quem é o A está prontinho, menos H mais 2 sobre 5, esse é o A, vou multiplicar por x e vou somar B. Ah, quem é o B, Lembra, o B é o valor que corta o eixo vertical. O valor que corta o eixo vertical é a ordenada desse pontinho, H mais 2, certinho? Então, temos aí, a lei de formação aí que representa, a função aí que representa a evolução do tamanho da vela maior aí, de acordo com o tempo, Bom, vamos ver agora o que acontece lá com a nossa vela menor, Então, fazer a mesma coisa, mesma ideia, vela menor. Vela menor, o A, aí a taxa de variação, a taxa de variação você vai calcular do mesmo jeito, vai ser
ΔY sobre ΔX, observando, né, que a variação do y, a variação do tamanho, agora eu vou calcular usando esse ponto, deixa eu ver se é uma boa, né, usando esse ponto e esse pontinho aqui, os dois pontos marcados de azul. Então, o tamanho inicial, aliás, perdão, né, de azul não, de vermelho, né, agora eu estou olhando para a vela menor. Então, vou calcular aí a variação de tamanho, o tamanho inicial era H e o tamanho final 0, então 0 menos H, 0 menos H. E a variação aí de tempo, vamos ver como é que vai ficar, né? Tempo final é 6 e tempo inicial é 1, então 6 menos 1 vai ficar menos H sobre 5. Repara aí que o coeficiente angular nesse caso aí ficou até mais fácil, né? A taxa de variação, né, ficou até mais fácil. Bom, então vai ficar aqui menos H sobre 5 vezes X mais o B, né? Tá faltando descobrir o B. O B, em geral, é o valor ali que o gráfico corta o eixo Y, né? Só que nesse caso, a parte aqui, ó, essa parte da função decrescente, né, não está cortando diretamente o Y, ele cortaria aqui, né? Se você completasse a figura, ele cortaria aqui, né? Ah, ele está cortando, essa linha vermelha está cortando o Y aqui no H. Sim, mas a função aqui, ela está decomposta em duas partes, né? Tem a parte constante e tem a parte aqui afim, né? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Fácil. A gente, para descobrir aí o B, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a informação que a gente tem. A gente sabe que essa função aqui, g de x, se eu trocar o x por 1, eu vou ter como valor de g de x o h. Então essa é a ideia, né? Se eu troco aqui o x por 1, o resultado tem que dar h, tá bom? Então o que vai ter que ser, quanto que vai ter que ser aqui o b, né? Vai ter que ser algum valor que quando eu subtrair h sobre 5, vai dar como resultado quem? Vai dar como resultado o h, né? Vai dar como resultado o h. É isso? É isso, né? Então tem que ser, o b tem que ser 6h sobre 5, tá? Adiantando um pouquinho as contas. Vamos ver se deu certinho. Faz o x aí valendo 1, vai ficar 6h sobre 5 menos h sobre 5. Vai dar o quê? Vai dar 5h sobre 5, corta 5, sobrou só h, né? Então realmente o g de 1 deu h. Ah, então tá legal aí, a lei de formação é essa. Ah, mas eu posso fazer rápido assim, né? Eu não tenho que explicar de onde veio o cálculo para o 6h mais 5, né? Pessoal, a banca lá na hora de corrigir não está preocupada se você sabe fazer conta, tá? Conta é o de menos. O importante eles querem saber se você sabe construir um raciocínio. Então você pode pular etapas de cálculo, você não pode pular etapas de raciocínio. Por exemplo, o que é importante aqui? Escrever, mostrar que a gente entendeu, né? Que tem que escrever com uma função afim, né? Então tenho aqui uma função afim. Ah, como é que a gente descobriu o A, né? Também deixei indicado, né? ΔY sobre ΔX. O passo a passo do raciocínio está indicado, tá bom? Pessoal, agora, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aí a única informação do enunciado que a gente ainda não usou. A informação é que em 2 horas, né? Decorrida aí 2 horas do início aí da queima aí da vela maior, decorrido 2 horas após esse tempo, as duas velas, elas ficam, olha só, com o mesmo comprimento, com o mesmo tamanho. Mesmo que a gente não saiba que tamanho é esse, né, a gente sabe pelo menos que nesse tempo, né, nesse tempo t aqui igual a 2, as duas velas têm o mesmo comprimento. Então se eu sei que o comprimento de uma vela é dado por f de x e o comprimento da outra vela é dado por g de x, eu posso igualar, né, eu posso pensar aqui no momento em que elas têm o mesmo tamanho. Vamos lá, em x igual a 2, as velas têm o mesmo tamanho. As velas têm o mesmo tamanho. E aí, né, essa vai ser a informação crucial aí que vai permitir que a gente resolva esse problema. Então a gente vai dizer que o f de 2 é igual ao g de 2, certinho? O comprimento da vela maior no tempo 2 é igual ao comprimento da vela menor no tempo 2 também. Então é só substituir, né? Vou pegar aqui o f de x, onde tem x eu troco por 2. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes h menos 2h, 2 vezes 2, 4, tem um sinal de menos aqui fora,
menos 4, tudo isso sobre 5. E tem que somar também essa expressão h mais 2, tá certo? Então esse é o f de 2. Vamos calcular agora o g de 2? Pegou essa expressão, onde tem x, você troca por 2. Então 2 que multiplica menos h sobre 5, menos 2h sobre 5, que é mais aí? Mais 6h sobre 5. Bom, pessoal, vamos tirar aí o MMC, né, para a gente facilitar aí a nossa vida, né, facilitar as nossas contas. Então vou multiplicar esse termo por 5 para tirar aqui os denominadores, né, vai ficar menos 2h, menos 4, mais 5h, mais 2 vezes 5, 10, né, igual a menos 2h mais 6h. E aí, o que faz, né? Reparou, percebeu? Tem 2h negativo de um lado e de outro aqui da igualdade. Eu posso, ó, cancelar os dois, né? Joga fora aí um e outro. E aí sobrou 6h menos 5h, 6h, cadê? 6h menos 5h deu h, né? E aqui ficou 10, cadê? Ficou 10 menos 4, né? Tá certinho esse negócio aí? 10 menos 4, 10 menos 4, 6. Então a altura, né? A altura original, aí, a altura inicial era 6, né? A altura aí da maior vela é 6, e a altura, aliás, a altura da menor vela é 6, e a altura da maior é 6 mais 2 é 8. Deixa eu só conferir aqui as minhas contas, ver se está tudo certinho, né? Só trocamos aqui o 2, né? Trocamos ali o 2 também. Eu acho que é isso, né? Só confirmando, 2 vezes 2, 4, blá blá blá. Foi, né? Então, as alturas são, respondendo, né? As alturas iniciais são 6 centímetros para menor e 6 mais 2, 8 centímetros para maior. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Tchau, tchau.